Amados, o segundo subponto deste primeiro ponto, que fala sobre a apostasia dos homens, e este segundo subponto fala sobre doutrinas de demônios, ao qual você vê isso em 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1, a parte B do versículo, ao qual o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele diz: dando ouvidos à doutrinas de demônios. Doutrina de demônios não significa ensinamentos sobre demônios, mas doutrinas inspiradas por demônios, ou que tem sua fonte no mundo demoníaco. Os falsos mestres são inspirados por demônios, assim como os apóstolos eram inspirados pelo Espírito de Deus. Satanás tem seus próprios ministros e suas próprias doutrinas. As Escrituras descrevem o diabo não apenas como tentador, atraindo pessoas para o pecado, mas também como enganador, seduzindo as pessoas para o erro. Os falsos mestres são escravizados, ou melhor, são escravizadores de homens e difamadores de Deus. Eles proíbem o que Deus ordena e escravizam as pessoas, impondo a elas restrições que Deus nunca fez. Sem dúvida, os falsos mestres eram e continuam sendo uma ameaça para a Igreja de Cristo. O líder precisa estar atento e alertar suas ovelhas quanto às falsas doutrinas pregadas pelos falsos pregadores da atualidade. O terceiro subponto da nossa lição, deste primeiro ponto, que fala sobre a apostasia dos homens, e esse terceiro ponto fala sobre espíritos enganadores, no qual você vê isso também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, quando o apóstolo Paulo ele diz: dando ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos enganadores é uma expressão usada em linguagem figurada para descrever os falsos mestres, tomados por maus espíritos, que enganam os menos cautelosos, que está por trás das heresias são os espíritos enganadores, os próprios demônios. O apóstolo Paulo sabia que se a igreja deixasse de verificar os seus ensinamentos, correriam sérios riscos à sua saúde espiritual. Os falsos mestres iriam discorrer com facilidade a verdades cristãs. Esse perigo crítico viria de dentro da igreja. Os falsos ensinadores eram e ainda são uma ameaça da igreja. Os falsos mestres que promovem a apostasia engrossam as fileiras das seitas, e muitos estão infiltrados nas igrejas, lecionando nas catedrais dos seminários e subindo aos púlpitos para destilar seu veneno letal.
há um segmento em que procura disseminar o seu falso ensinamento, principalmente no dia de domingo pela manhã. Isso por quê? Porque no domingo pela manhã é o momento em que os irmãos e as irmãs que frequentam a escola dominical estão se preparando para virem para EBD. E é nesse momento que eles saem à caça para tentar impedir que essas pessoas venham adquirir o conhecimento a mais para combater contra essas falsas heresias, contra esses que estão possuídos por espíritos enganadores e que trazem ensinamentos que não estão de acordo com a palavra. Uma certa vez em minha residência chegou um desses segmentos e abriu a Bíblia e falou que nós iríamos morar na terra. E eu falei para ele que a Bíblia não diz que nós iremos morar na terra. A Bíblia diz que nós iremos morar no céu, que Jesus prometeu. E ele disse que isso não era verdade. E eu mostrei para ele na Bíblia que o próprio Jesus falou em João 14, versículo 1 e em diante, que Jesus ele foi preparar lugar e que nesse lugar havia muitas moradas e lá ele iria preparar e depois iria voltar e nos levar para estar com ele mesmo. Então, esse segmento, ao eu dar essa resposta para ele disse, tá bem, outro dia nós viremos aqui e nós iremos conversar mais um pouco sobre este assunto. Pasme. Já fazem mais de 12 anos e até agora eu espero esse segmento chegar lá na minha residência. E nunca veio. Então, é preciso estarmos cautelosos, estarmos lendo a Bíblia, buscar a presença de Deus, para que não venhamos ser confundidos. Espíritos enganadores. A Bíblia diz que uma certa vez Paulo estava em uma cidade propagando o Evangelho e uma menina uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e que de adivinhação não tinha nada, isso era apenas um espírito enganador. E ela, todos os dias, quando Paulo passava junto com seu companheiro de viagem, ela dizia, esses aí são os homens que propagam o caminho do céu, o caminho da salvação. E isso foi por muitos dias, longos dias falando isso. Só que o apóstolo Paulo ele tinha um dom do Espírito Santo, que era o dom de discernir. E percebeu que não era a menina que estava falando aquilo, mas sim um espírito enganador que estava naquela menina propagando uma palavra que de fato aqueles homens eram os homens que estavam propagando o caminho do céu. Porém, o que aquele espírito enganador queria colocar naqueles homens de Deus é que eles seriam o tal, colocasse o orgulho no seu coração. E Paulo, com o dom de discernir os espíritos, ele percebeu que ali nada tinha de Deus. E voltou e expulsou aquele espírito que estava naquela jovem, expulsou em nome de Jesus. Então que nós possamos ter bastante cautela para não sermos enganados por esses espíritos enganadores que estão introduzidos no líderes de seitas heréticas e que tentam propagar um engano, e se não tivermos
base bíblica, iremos nos confundir com aquilo que eles propagam em nome de Jesus. No próximo vídeo estaremos entrando no segundo ponto da lição, que fala sobre a fidelidade dos ministros em nome de Jesus.